CBF divulga a tabela do Brasileirão e é uma tabela base, mas a gente já pode ter uma ideia de quem vamos enfrentar. Inclusive, tem um problema aí na tabela já para ser resolvido. A gente vai falar de possíveis saídas e chegadas no Flamengo, Léo Ortiz a caminho da Europa, Flamengo tentando contratar atacante colombiano. A gente também está aqui para trazer muita informação para vocês, né? Inclusive a gente falando aí sobre essa perseguição da Leila Pereira e ela não querendo aceitar de forma alguma que o Flamengo é um legítimo campeão, tentando desmerecer o título do Flamengo. A gente vai trazer muita informação aqui para você e, inclusive, hein, torcedor do Flamengo, um designer, fez uma camisa que deixou os torcedores alucinados. A camisa deixou a torcida doida. A Adidas vai ser forçada a fazer essa camisa, vai ser obrigada a fazer essa camisa. A Adidas vai ter. O negócio viralizou de um jeito tal e a galera ficou tão alucinada que a Adidas vai ter que produzir essa camisa para o Flamengo. Alguma coisa vai ter que acontecer. A Adidas obrigada a fazer camisa que a torcida está pedindo. Bem, a gente vai trazer aqui todos os detalhes. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui lembrando que, cara, esse mês é o Pix do Milhão da virada e você tem um clube de benefícios, troca por produtos, experiências, shows, camarim, uma série de coisas, e você, além disso, ganha a chance de participar de premiações. Você pode. É difícil, mas você pode estar participando de premiações em dinheiro, tá? Então, por exemplo, tem prêmios instantâneos de até R$100 mil no Raspou Ganhou Pix na conta. Tem 3 prêmios de R$1 milhão no dia 31 de dezembro e um prêmio de R$2 milhões no dia 2 de janeiro. Então, é um momento espetacular para você garantir o seu Pix do Milhão. Olha só, a gente vai deixar o QR Code aí na tela para você aproveitar. Além disso, também a gente chega falando que você pode emagrecer. Cara, eu já tô ficando sem pescoço, né? Emagrecer, cara, tem desconto aí, programa Mais Slim, acompanhamento médico, tudo certinho, tá? É um programa seríssimo de emagrecimento e você pode conhecer agora mesmo a Mais Cabelo, tem sempre uma perto de você em todo lugar do Brasil. Então, procure agora mesmo a Mais Cabelo, o QR Code está aí na tela para você garantir aí, cara, preço fantástico, tratamento, é empresa líder no segmento no Brasil, tá certo? Então, você também pode cuidar do seu cabelo, né? Óbvio, Mais Cabelo, além de emagrecimento, cuida do seu cabelo também, da saúde capilar. Então, vamos lá. A gente está chegando aqui também com todos os nossos outros patrocinadores. Eu quero lembrar você que você pode garantir presença ainda na Copa Inter. Só falta, cara, não dá mais tempo. Cara, tem como você que já está indo procurar pacote terrestre e tudo mais, procura a Caravana do Haroldo, garante aí, você já pode garantir Recopa ano que vem, já tem data. Eu vou falar sobre essa data da Recopa aqui, que vai dar um problema aí na tabela do Brasileirão, tá? Mas você pode garantir presença já para o ano que vem. Brasileirão, Recopa, pacote terrestre para o jogo aí do Flamengo em Doha. Você já está indo, não tem, já fecha o terrestre também. Vamos lá. Caravana do Haroldo, tá aí o contato na descrição e no comentário fixado. Gente, informação para falar aqui com vocês. Eu vou começar aqui. Eu vou falar já da questão da tabela do Brasileirão, mas eu vi aqui o pessoal trazendo a notícia que o Léo Ortiz admite que deseja jogar na Europa. Isso já tem tempo que ele falou. Isso não é novidade, tá? Já vou começar a cortar isso aqui agora. E terá conversa decisiva com o Flamengo. Eu já apurei. Não tem nada do Léo Ortiz falando que quer sair, não tem nada do Flamengo pensando se querem perder o Léo Ortiz. O jogador tem contrato longo ainda com o Flamengo, tá? Então, notícia aí da Jéssica Campos, que o zagueiro que recusou uma proposta do Red Bull Leipzig no meio do ano mantém o sonho europeu vivo. Mas garante foco total no Mundial enquanto se recupera de lesão no tornozelo. Já se recuperou, já está até jogando.
Ele destaca que só vai definir o futuro após a última partida de 2025, quando sentará com o staff, né, e o clube para decidir o melhor caminho. E ainda mira voltar ao radar da seleção após boa temporada. Eu não acredito que o Léo Ortiz saia antes do meio do ano. Até por questão de convocação, seleção brasileira, tá? Eu acho muito difícil que o Léo Ortiz saia antes do meio do ano. E o Flamengo vai fazer de tudo. Eu conversei com o Boto, tá? Eu tenho a conversa aqui com o Boto, inclusive, ele falando comigo que o Flamengo vai fazer de tudo para segurar esses jogadores, que não vai aceitar perder jogador de forma fácil, não vai liberar fácil, tá? Inclusive um jogador que saiu outro dia, eu quero parabenizar, o Wesley, tá? Foi decisivo de novo. A Roma fez o gol da vitória lá na Roma, pelo Campeonato Italiano. Esse garoto vai voar. Até conversando comigo outro dia, ele falou, daqui a uns anos eu volto pro Mengão, ele quer voltar pro Flamengo. O Wesley já avisou que depois de fazer ali o pé de meia dele na Europa, quer voltar pro Flamengo. O sonho dele é voltar pro Flamengo. Então o lateral direito marcou aí o gol da vitória da Roma sobre o Como, pelo Campeonato Italiano. Parabéns aí, o Wesley, né? Recebeu aí um passe do Solé na entrada da área, finalizou cruzado, sem chance pro goleiro adversário. Na comemoração ele imitou o Dybala, né? Fez o gesto do Dybala, né? Tá muito amigo lá do Dybala. Aproveita, manda o Dybala para cá, Wesley, né? E celebrou aí com os companheiros. Com isso chegou aí o seu terceiro gol com a camisa da Roma. Parabéns aí ao Wesley. Vamos lá. O José Boto falou com o nosso amigo o Guilherme Flazoeiro. Inclusive o Boto falou também que vai dar uma entrevista pra gente após o Mundial, já pensando na pré-temporada, já planejamento e tal. Fiquem ligados que em breve vai ter. Mas teve uma entrevista muito legal com o Guilherme Flazoeiro. E ele falou sobre saídas, chegadas, falou sobre o mercado da bola. Ele falou o seguinte, vou pegar aspas dele aqui, ó. Há negociações avançadas de saídas, mais avançadas de saídas do que de entradas, tá? Não vou dizer nomes, mas são jogadores que entendemos que podem sair, sem causar desequilíbrio na equipe, nem afetar aquilo que planejamos para 2026. Existem alguns jogadores que sentem que não tem espaço e pedem para sair. Então ele não está falando de Léo Ortiz, ele não está falando de jogador que tem espaço, ele está falando de jogador que está se sentindo sem espaço. Juninho, Michael, quem mais? Vinha, jogadores que estão sem espaço, tá? E que achamos que podemos liberar, né? Negociar, não é de graça, mas negociar. Vamos estar vendendo o Juninho por $5 milhões para o Pumas do México parcelado. Mas também não vamos liberar por nada, tá? Vamos querer garantir os interesses do Flamengo, tá? Aí a gente tem aqui ele falando também com relação a jogadores estrangeiros, que a cota vai ser... Então, a CBF está querendo diminuir a cota de estrangeiros, né, por partida. Aí, olha isso. Não, ele falando sobre o foco do Clube 2026 será a contratação de jogadores brasileiros, tá? Então, ele vai focar em jogadores brasileiros, ok? Não quer dizer que não vamos buscar nenhum jogador de fora, mas vamos tentar, neste momento, trazer jogadores brasileiros. Mas ele deixando claro que pode trazer jogador de fora, que atua fora, mas brasileiro, de nacionalidade brasileira, para não afetar nessa questão de limite de estrangeiros. O Flamengo está com o limite estourado, tá? Aí o Flamengo, então, toma uma atitude aí, né, até emergencial, de não contratar jogador estrangeiro, tá? Então, a gente já pode cortar alguns nomes aí, como o Dybala e tal, que estão sendo cogitados, Tati Castellanos, Beltrán. Então, o Flamengo vai evitar. E aí, por exemplo, para o gol, tem o goleiro lá do Coritiba, tem o Gabriel Brazão, zagueiro tem o Vitão, do Inter. Então, o Flamengo vai buscar jogador brasileiro principalmente, mas pode ser também que busque jogador fora do Brasil, mas que seja brasileiro, tá? E tem as alternativas também do Arrascaeta e do Rossi se naturalizarem, mas que não é de uma hora para outra, tá certo? Então,
é uma realidade aí que a gente está acompanhando e faz total sentido o que o Boto está falando. Trazer aqui agora para vocês uma situação importante aqui. Torcedor, um designer do Flamengo, torcedor do Flamengo, designer, ele fez um conceito, cara, só para vocês terem uma noção, 2.100 comentários na postagem. Comentários, não é curtida, tá? Curtida já passou de 86 mil curtidas, até porque eu tô na collab aqui. São 1.900 marcações de salvar, 1.300 repostagens, 13 mil compartilhamentos, 2.100 mensagens, comentários. Gente, surreal. Tá chegando a 1 milhão já de visualizações. E os torcedores alucinados, né? Um conceito não oficial, criado de forma independente, apenas com exercício criativo e homenagem ao tetracampeonato da Libertadores. A proposta do manto celebra um dos maiores feitos da história do Flamengo. Nas listas pretas, as 4 taças da Libertadores com seus respectivos anos e locais das conquistas. Olha que loucura, vocês estão acompanhando aí a imagem. Já nas listas vermelhas, uma estampa exclusiva com os escudos do Mengão, pensada especialmente para valorizar a identidade do clube. As cores rubro-negras seguem como protagonistas, com detalhes em dourado simbolizando ouro, glória e o ano histórico de 2025, que é histórico, tá? Marcado pela conquista do Tetra e todos esses outros títulos que o Flamengo conquistou e que, se Deus quiser, vem mais. Um manto inovador, carregado de significado, feito para exaltar a grandeza do maior do Brasil, o único tetracampeão da América. A Adidas tinha realmente que fazer essa camisa depois de tudo que aconteceu. Leva para aprovação do conselho, mas tinha que fazer essa camisa. Que fosse um lançamento, nem que não fosse de jogo, mas tinha que fazer essa camisa. A galera tá pedindo. Projeto conceitual não oficial, sem vínculo com o clube ou fornecedores, tá? Realmente, um espetáculo. A camisa ficou linda. Eu vou pegar aqui alguns comentários para vocês terem uma ideia. O Nelsandro Tatu, melhor do que todas as camisas já feitas pela Adidas. O Nando CRF Flá, nem gosto de ver essas coisas, porque aí vem a Adidas e faz M. Poderiam muito bem comprar essas ideias de torcedores. A galera pedindo aí, o pessoal elogiando o Felipe, o designer, né? Até inclusive o perfil dele, FP_design_. E a galera, caralho, linda. Alô, Adidas, pega a referência. Pessoal marcando o pessoal da Adidas aqui, cara. Pessoal que faz as paradas dos designers da Adidas. O Papo de Negão RJ mandou, vai ter que editar, porque já vai ter 2 estrelas em cima do escudo. É verdade. O cara que fez o Wellington C3, o cara que fez manja mais que o povo da Adidas. Que coisa linda. O Leandro mandou aí, botão PQP, eu quero. O botão do eu quero. Ali, ó, galera curtindo pra caramba. Ainda vai entrar o patch do Mundial aí. Pô, pode crer, cara. Ainda tem essa. Cara, então, a galera ficou alucinada. É aquela famosa faz Adidas, porque ficou absurda essa camisa. Cara, que espetáculo. Bem, a gente tem aqui mais informações para passar para vocês. A gente vai trazer aqui agora essa questão do problema que deu aí com a tabela básica do Campeonato Brasileiro. Atual campeão brasileiro, o Flamengo, estreia contra o São Paulo no Morumbi, tá? Dia 28 ou 29 de janeiro. Então, dia 28 ou 29 de janeiro, o Flamengo, já no final do mês de janeiro, estreia no Morumbi, em São Paulo, tá? A entidade terá que realizar uma mudança na 4ª rodada, visto que o Mengão estará jogando a Recopa no dia 25 de fevereiro. Então,
tem um jogo marcado da quarta rodada, 25 ou 26, quarta ou quinta, contra o Mirassol, no Maracanã. Esse jogo não vai poder acontecer. Esse jogo do Flamengo, o Flamengo vai estar jogando a Recopa contra o Lanús, tá? O Flamengo vai estar jogando a Recopa contra o Lanús. Esse jogo não pode acontecer. Já é um problema aí para a tabela da CBF. O Flamengo vai ficar com um jogo a menos. Primeira rodada, São Paulo e Flamengo, 28 ou 29. Segunda rodada, Flamengo Internacional, Maracanã. Internacional que se salvou do rebaixamento. Dá para o Flamengo começar aí engrenando logo nesse começo de Campeonato Brasileiro. Porque terceira rodada, Vitória e Flamengo no Barradão. Vitória se salvou por muito pouco também. Equipes que se salvaram por pouco aí do rebaixamento. O São Paulo, que também foi muito mal no Brasileiro, né? Quarta rodada que o Flamengo começa a pegar um jogo mais difícil, Flamengo e Mirassol no Maracanã, mas que dá para ganhar também. Quinta rodada, aí jogo duro, Flamengo e Cruzeiro, Maracanã. Aí Botafogo e Flamengo, também no Rio de Janeiro, mas no Engenhão, tá? Cara, dá para o Flamengo fazer um campeonato interessante até nas principais rodadas. Dá para começar liderando o campeonato, hein? Sétima rodada, Flamengo e Remo, Maracanã, olha aí. Aí começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Na oitava rodada, Corinthians e Flamengo, tá? Na Neoquímica Arena. Nona rodada, Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. Décima rodada, Flamengo e Santos, que também se salvou por pouco. Eu acho que o Flamengo consegue aí nessas 10 primeiras rodadas. Depois vocês podem acompanhar a tabela completa aí que a CBF divulgou, mas nessas 10 primeiras rodadas, eu acho que o Flamengo consegue fazer aí, não vou dizer 30 pontos, mas uns 26 pontos, né? Uns 24 pontos, né? Contando aí, de repente, 2 derrotas, ou uma derrota, 3 empates. Depende. O Flamengo pode, ou 2 empates, uma derrota, mas eu acho que o Flamengo vai bem, cara. O Flamengo vai bem. Eu gostei desse começo de tabela aí. Óbvio que no segundo turno isso vira, né? Mas de qualquer forma, dá para o Flamengo aí conseguir fazer bons resultados aí com esse começo de Campeonato Brasileiro, tá? Olha só, a gente tem também aqui umas outras informações para passar para vocês. Com relação aí que o Flamengo estaria se movimentando para contratar atacante colombiano. Isso já foi desmentido pelo próprio Boto com o Flazoeiro, que o Flamengo vai tentar ao máximo não contratar jogador estrangeiro. E eu tenho informação que conversei direto com o dirigente rubro-negro, e o José Boto falou que não tem nada, que é fake, que o Flamengo, a notícia que saiu no jornal O Dia, tá? E também saiu lá na Colômbia, que o Flamengo estaria atrás de um jogador, Sebastián Villa. Esse aqui, ó. Sebastián Villa, tá? Atacante colombiano, 29 anos. Isso saiu lá na Colômbia, tá? O jornal O Dia fala que apurou que houve um primeiro contato. O José Boto já negou, disse que não tem nada. Nada. Não, essa informação não existe. Isso aí é criação lá do pessoal na Colômbia. E, infelizmente, né, para quem está trazendo essa notícia, o José Boto já falou que não tem nada, tá? Não procede. Tá? Ele jogou no Independiente Rivadavia, né? Avaliado aí 8,5 milhões de dólares, mas o Flamengo não vai contratar. Tá? Essa notícia aí desmentida, inclusive, pelo dirigente rubro-negro José Boto, tá? Falamos com ele e ele negou veementemente essa possível contratação. Olha, o Globo Esporte trouxe aqui que o Flamengo vai ter alguns retornos aí, tá? O Peterson, cria da base rubro-negra, jogador tinha contrato até o fim de 2027, mas o clube chegou a um acordo pela rescisão. A intenção do Flamengo é fazer o mesmo com o Carlinhos, que não será aproveitado pela comissão técnica, tá? Lohan e Vitor Hugo têm vínculos até o ano que vem, tá? Os que terão empréstimos encerrados são Peterson e Carlinhos. Mas o Flamengo vai rescindir, tá? Então, o Peterson estava emprestado
desde que subiu ao profissional. Passou para o Atlético Paranaense, Estrela do Amadora, Juventude, estava no Paysandu, terminou a Série B na lanterna, fez um gol em 10 jogos pelo time paraense. Carlinhos foi emprestado ao Vitória, que conseguiu a permanência na Série A, mas não tem intenção de renovar o vínculo com o atacante. Tá? Fez 4 gols em 23 partidas pelo time baiano. Os outros 2 jogadores emprestados pelo Flamengo são Lohan e Vitor Hugo, ambos formados na base. Lohan foi emprestado ao Pisa, da Itália, até junho de 2026. O clube será obrigado a comprá-lo caso o jovem participe de metade dos jogos do time na temporada e não caia para a segunda divisão italiana. No momento, ele tem um gol em 5 partidas. Tá? Então, ele tem que participar de metade dos jogos do time na temporada. É difícil, hein? Vitor Hugo está emprestado ao Santos até julho do ano que vem. Contrato não possui opção de compra fixa, porém o Santos tem a preferência caso o Flamengo receba uma oferta para vendê-lo, tá? Atuou em 9 jogos pelo time paulista. É provável que a lista de emprestados aumente na próxima temporada, já que o Flamengo quer negociar alguns jogadores, preferência pela venda, mas o clube está aberto a propostas. Aí o Globo Esporte traz que os nomes, a gente tinha falado alguns aqui, Vinha, Michael, tem o Alan também, né? Que perdeu um pouco perdeu um pouco da moral ali com a comissão técnica, né? Não tem sido muito aproveitado, além de jovens da base que não serão aproveitados, podem sair, tá? Matéria aí do Globo Esporte. Então, o Flamengo cuidando aí dessas saídas e chegadas em breve, né? Cara, pra gente fechar aqui, olha só, a Leila Pereira está fazendo de tudo para tentar contratar o Everton Cebolinha. As informações que chegam é que ela quer contratar o Everton Cebolinha do Flamengo, e o Flamengo não vai aceitar perder. Até porque a sensação é de que há uma guerra entre Flamengo e Palmeiras, leia-se Leila, né? E o Flamengo não vai aceitar perder jogador, ainda mais para o Palmeiras, tá? A declaração da Leila à Record, né, caiu muito mal, pegou muito mal dentro do Flamengo. Os jogadores ficaram irritados, todo mundo ficou irritado no Flamengo pela falta de noção da Leila Pereira, né? Tentar tirar o mérito do Flamengo. Isso irritou demais a todos, porque o Flamengo não faz isso quando perde um título, ele não fica tirando o mérito do outro time. Ele assume, perdeu e tal, não fala no assunto e tal. E ela está tentando tirar o mérito. Isso deixou muita gente dentro do Flamengo irritado, porque é uma conduta antidesportiva, muito errada. Ela fala: nosso torcedor está mal acostumado, mas no bom sentido. Nós não estamos acostumados a não conquistar títulos. Desde 2010 até agora, a gente conquistou bastante títulos. Na minha gestão, é o primeiro ano que não conquistamos, mas fomos vice em 3 competições. Significa que você está disputando, que chegou na final. Aí ela falou: claro que nós queríamos ter conquistado. No Brasileiro a gente esteve muito próximo. Na Libertadores também. Foi culpa nossa. Não vou terceirizar a responsabilidade. Foi por incompetência nossa. Nós não perdemos para o adversário, perdemos para nós mesmos. Até palmeirense está criticando a Leila por essa declaração, dizendo que não, que o Flamengo mereceu e jogou mais mesmo, e que está sendo uma desculpa muito feia da Leila Pereira. Que má perdedora. Ela e o Abel, 2 péssimos perdedores. Isso é muito claro para mim, perdemos para nós mesmos, né? Então, essa declaração irritou muita gente dentro do Flamengo, tá? E o que o Flamengo puder fazer para dificultar a janela do Palmeiras, o Flamengo vai fazer de tudo para não perder jogador pro Palmeiras. Agora, por exemplo, jogador que queira voltar para o Brasil e que não interessa o Flamengo, que for pro Palmeiras, o Flamengo não vai entrar numa negociação só porque quer atrapalhar o Palmeiras, tá? Então, a questão do Everton Cebolinha, tá? Que deu lá a canetinha no Pitico, né? Ele quer ficar no Flamengo, tá? A informação é essa: o Flamengo vai oferecer aí. O Ângelo Furtado e o Bruno Castanha informaram que o Flamengo vai oferecer um contrato novo de 2 anos mais para renovar com o Everton Cebolinha. O Flamengo não vai aceitar perder o Everton Cebolinha. O salário do jogador gira em torno de 1,2 milhão,
tá? Já incluindo os direitos de imagem, um contrato de 2 anos, o clube pretende manter os valores mensais. Então o Flamengo vai oferecer um contrato novo de 2 anos para Everton Cebolinha e não vai aceitar perder ele para rival no Brasil. É isso, eu convido você a... Já conhece? Eu ganhei. Já ganhou? Pois é, lá no Insta a gente tem o link lá nos destaques, nos stories, na bio. Então aproveita e joga com responsabilidade, lembrando de jogar sempre, jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Então convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.